gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de setembro, sexta-feira, e nós vamos começar a nossa aula de redação. Hoje a nossa aula de redação vai ser um pouco diferente das aulas passadas, porque como eu tinha falado para vocês, vocês iriam me enviar algumas perguntas que vocês gostariam de fazer, caso vocês fossem um repórter fazendo uma entrevista para um atleta, e que eu iria enviar essas perguntas para um atleta para a gente fazer como se fosse uma entrevista, né? A gente está estudando o gênero textual entrevista, vimos entrevista por escrito, né? Uma entrevista digitada em formato para o leitor, né? Para a gente ler a entrevista da jogadora Marta, e vimos também uma entrevista em formato de vídeo. É isso que a gente vai ver também na aula de hoje. Só que as perguntas vão ser as perguntas que vocês fizeram. Eu selecionei algumas perguntas e enviei para essa atleta que nós vamos conhecer. Eu não vou apresentá-la porque quem vai fazer isso é ela mesma. E ela vai se apresentar e responder as perguntas que vocês enviaram. Então vamos lá conhecer a nossa entrevistada de hoje. Vamos lá! E aí galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Júlia Oliveira. Tenho 26 anos, sou atleta faixa roxa de jiu-jitsu. Faço jiu-jitsu há 7 anos, isso contando desde o dia que eu fiz minha primeira aula. Mas sou competidora há apenas 5 anos, desses 7, certo? Tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória, sobre como que foi esses 7 anos, como que tem sido esse trabalho de ser atleta, de profissional, de ser mulher no esporte, que a gente sabe que não é fácil. E enfim, tamo aí, espero que vocês gostem. Eu acredito que em tudo que você vai fazer é como se fosse uma corrida, como se fosse algo que você tem que ter ali uma distância. Quando você está nadando, por exemplo, vamos imaginar que a gente está dentro do mar e a gente está nadando. Quanto mais para dentro você nada, quanto mais longe você chega, mais difícil é a volta, mais difícil é para você voltar para onde você estava. Então, assim, a ideia que você tem é de continuar e nunca de voltar. Para mim é mais ou menos esse pensamento. Acho que o que mais me motiva é saber que eu já passei por momentos bem mais difíceis. Sempre que vem alguma dificuldade eu penso isso. Passei por momentos bem mais difíceis e não desisti. Então agora, onde eu estou, com o que eu já conquistei, com as oportunidades que eu tenho agarrado a todo custo, é bem mais difícil desistir. É como se eu tivesse jogado todo um trabalho para trás, jogado fora, se eu desistisse agora perante a qualquer dificuldade que seja. Então a minha motivação diária para continuar é isso, é vendo o que eu já conquistei até aqui e o que eu ainda tenho a conquistar. E algo que eu nem imaginava, eu já conquistei coisas que eu não imaginava que eu seria capaz. E conquistei. Então hoje eu posso ver coisas que eu ainda nem acredito que possam ser conquistadas por mim, mas que serão. Então assim, a minha motivação diária é isso, saber o que tem de novo, o que tem me aguardando, e essa ânsia por conseguir alcançar essas coisas. Simplesmente por ser mulher, a gente já sofre muito preconceito na vida, seja em qual for a área que a gente escolha como profissão. Mas quando você entra em esporte, é bem mais difícil você ver mulheres, e por isso você é olhada de uma maneira diferente. E ainda mais, quando você entra para um esporte que tem predominância masculina, como no caso das lutas, esse olhar fica muito pior. As pessoas olham para você como se você estivesse ali com outras intenções que não seja o esporte. Geralmente no início as pessoas não respeitam a sua vontade, como se você não estivesse ali para buscar a mesma coisa que eles buscam, a técnica, o aprendizado, as competições. E assim, nós mulheres, em tudo nós temos que provar 2 vezes que nós somos boas. Uma vez porque você é boa, porque você é capaz, e a outra vez porque você é mulher. Então assim, no jiu-jitsu não foi diferente comigo. Eu tive sempre que provar na braba
que eu era sim capaz, que eu queria sim, que eu poderia conquistar tudo o que eu quisesse e que eu era capaz de correr atrás, assim como qualquer outro cara que estivesse ali no tatame. Assim como fui, ou até mais, né? Tem caras que não aguentam coisas que as mulheres aguentam. Então, assim, já sofri preconceito por ser mulher, já sofri preconceito no treino por ser mulher, já sofri preconceito por pessoas novatas que entram na academia e acham que vai treinar com a gente, vai ser de boa, vai ser um treino fácil. E aí quando você começa a acelerar, fazer suas técnicas com a pessoa já fica meio com raiva, meio com a cara ruim, porque ela não esperava isso de uma mulher, né? Quando você é graduada, assim como eu, eles ficam ainda mais cabreiros, com medo por conta disso, porque eles não querem aceitar que uma mulher chegue em determinadas situações que eles têm que se render e que perder o combate, né? Então, assim, a gente sofre diversos tipos de preconceito. O corpo da gente muda quando a gente se abre ao esporte. E na luta não seria diferente. Os nossos membros superiores, inferiores, todos são desenvolvidos, melhor desenvolvidos. E então, assim, a gente muda, nosso corpo muda. E aí você também começa a sofrer preconceito de outras pessoas por conta do seu corpo, pela forma que você se veste, pela forma que você treina, enfim. A gente sofre sim preconceito, mas a ideia é essa, sempre continuar, prosseguir e não deixar que essas coisas te abalem e te deixem parar de buscar aquilo que você quer. Eu tenho inúmeras referências, porque eu acredito assim que eu não tenho como falar só uma pessoa como referência. Eu tenho referência no jiu-jitsu para passagens de guardas, que são certas movimentações no jiu-jitsu, para guarda, que são outras movimentações. Tenho referências para disciplina, tenho referências para pessoas que lutam com mais explosão, com mais vontade. Então, assim, eu tenho muitas referências, mas entre elas, uma pessoa que eu posso citar, porque eu sou amiga, e no jiu-jitsu tem isso, você pode ser amigo dos seus ídolos, você tá próximo dos seus ídolos. E essa pessoa é muito especial para mim, eu gosto muito dela, a gente já teve várias experiências juntas e ela é simplesmente a maior e melhor faixa preta de todos os tempos do mundo, que é a Tayane Porfírio. Fora ela é entre essas pessoas famosas, né? Então, assim, fora isso, eu tenho sempre como inspiração o meu mestre. Eu acredito que ele é a minha maior inspiração e é o meu maior incentivador. Então, para mim, ele é uma referência quanto à liderança, quanto a motivar os alunos, sempre buscar a parte boa dos alunos e fazer com que eles busquem isso também dentro de si. E além dele também, todos os meus parceiros de treino, eles sempre me ajudam muito e se eu melhoro é por conta deles também, pela ajuda deles. Então, assim, as minhas referências são todos aqueles que podem contribuir com aquilo que eu faço. Eu acredito que no mundo tem espaço para tudo, para todo mundo, para todo trabalho. Então, a gente tem que parar de ver as pessoas apenas como oponentes e ver no que você pode melhorar a partir daquela pessoa. Participei de muitos campeonatos. Entre eles, eu cito sempre os mais importantes, né? Os que têm uma visibilidade maior. Que eu sou campeã mundial, sou campeã brasileira, campeã pan-americana, campeã sul-americana. Já participei do campeonato europeu esse ano, mas infelizmente não consegui ficar no pódio, porém foi uma experiência incrível, foi minha primeira viagem para fora do Brasil, em um continente, um país, né, totalmente diferente, e que foi muito legal e foi de grande aprendizado para mim. Desses campeonatos que eu citei, também tem várias federações, né? Então, a federação que eu busco sempre participar, que eu quero, né, um dia participar, é a federação, a IBJJF, que é a Federação Internacional
de jiu-jitsu, a maior entidade do jiu-jitsu no mundo, e geralmente os campeonatos mais fortes dela acontecem nos Estados Unidos, e a gente está aí brigando para participar desses campeonatos, que vai envolver visto, vai envolver dinheiro para ir, então tudo isso a gente está brigando aí para tentar entrar nesse campeonato. Bom, a minha primeira medalha foi muito especial e importante para mim. Eu fiz minha primeira competição quando eu tinha 1 mês e meio de treino. Eu nunca tinha pisado no tatame, treinei 1 mês e meio e fui para a primeira competição. Foi aqui em Belém, né? Eu morei aqui no ano de 2013 e comecei a treinar aqui, exatamente nessa equipe, Coelho Team. E foi com essa equipe, que ela é competidora, 100% competidora, que eu fiz meu primeiro campeonato. Eu ganhei a minha primeira luta e perdi a minha segunda luta. Fiquei em segundo lugar, ganhei uma medalha de prata. E para mim foi muito importante, porque ali eu pude ver que, mesmo com medo, estava muito nervosa, com muito medo, eu vi que não era tão distante aquilo, né? Eu gostei de competir, gostei daquela sensação de nervosismo, de adrenalina. E assim que terminou o campeonato, eu já queria me inscrever em outro, só que o meu mestre não permitiu, porque ainda estava muito no início, então ele deu uma freada aí na minha vontade, mas foi o meu primeiro campeonato, foi super especial, gostei muito, muito mesmo. Queria mandar um beijo para vocês, agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho. Espero que todo mundo sempre tenha essa motivação de buscar o melhor, de escolher o que você quer para sua vida e ser sempre o melhor nisso. Não melhor do que os outros, mas melhor do que você, tá bom? Ouça. Muito bem, gente, que legal, né? Desde já agradeço muito a participação da Júlia na nossa aula. Muito obrigado por tirar um tempinho aí, né, para gravar as respostas, né, para as perguntas dos alunos. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e que você consiga realizar todos os seus sonhos, consiga atingir todos os seus objetivos, né? Eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar de você. E para vocês, alunos, né, que viram essa entrevista, que participaram da aula, o que vocês vão fazer agora? Vocês irão transformar essa entrevista em vídeo, uma entrevista escrita. Você vai pegar algumas perguntas e o que você achou mais importante, mais relevante, pode ser de uma forma mais resumida, mas você vai transformar essa entrevista em vídeo como se fosse a entrevista lá da Marta que a gente viu no nosso livro, tá certo? Escolha aí os pontos mais relevantes, os pontos principais, o que você achou mais interessante, você resumir e fazer aí sua matéria, sua entrevista, tá certo? Eu vou deixar no final aqui do nosso vídeo a agenda e uma explicaçãozinha também escrita do que vocês devem fazer. Então é isso, gente. Um grande beijo, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, um beijão e tchau, tchau.